Então, tá vendo? Se vocês fizerem coisa errada, vai gravar. Sacanagem, maldade. Então, primeira combinação. Alguém acha que vai precisar sair para beber água para ir no banheiro? Ou a gente consegue ficar aqui mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, sem ir ao banheiro e sem beber água? Não é possível? É impossível? Todo mundo acha, ou alguém acha que é possível? De 18 É a 19, possível? depois tem um intervalo. Vocês viram aí? Não, mas é uma atrasada, então a gente acha que parece que vai mais direto. Vocês acreditam que vai ter talvez a necessidade, beleza, de beber água no banheiro. Quantas vezes vai ser necessário para cada um mais ou menos? Uma vez, ou nenhuma de repente, pode acontecer ou não? Com certeza todo mundo vai ter que ir uma vez. Beleza, então se ninguém está com continência urinária, né? Ninguém está vindo lá do deserto Saara, então uma vez bacana para descer, tranquilo, né? Beleza, não vou ficar questionando e tal. Vai demorar muito para ir, ou a gente consegue combinar, vai rapidinho, volta rapidinho, evitar ficar enrolando ou não posso enrolar e tal. Não? Porque o que nós vamos trabalhar em grupo? Então vai atrapalhar um pouco se a pessoa sair e não voltar de repente, na dinâmica do processo. Então já está combinada a questão da água, né? Do banheiro. Quem quiser ir, vai uma vez? É isso mesmo? Isso. No momento que achar necessário, né? Porque a bexiga que manda, ou a sede, né? Já aproveita, já bebe água, já vai no banheiro, depois ó. Todo mundo de acordo? Alguém contrário? Pode ser contrário, não precisa ter medo não. Quem pensa diferente é legal também. Não é legal? Você pensa diferente, você pensa igual. Essa não é tão legal assim. Deixa legal. Deixa uma cara legal. É legal. Conhecer melhor é legal. É legal, então tá. Alguém quer sugerir uma outra regra? Porque só eu estou sugerindo. Alguma coisa a gente fazer. Conversa paralela, por exemplo, pode? Ou não pode? Associado com estudo. Associado com estudo. Então, tem alguns teóricos da educação, a Abel conhece muito bem, e fala que algumas conversas paralelas são interessantes. Como, por exemplo, assim, eu estou falando uma coisa aqui, aí de repente eu falo uma maçã. Aí, viu? Aí o que ele falou? Se você não pergunta, você está perdida. O que aconteceu? Ele falou de maçã. Por quê? Eu não sei. Mas seu colega sabe. Então, às vezes, algumas conversas paralelas elas são importantes. Não porque você está falando, nossa, fulano de tal ali, não sei o quê. De repente eu falei uma maçã, que você não entendeu o que tem a ver com a maçã. E de repente você perguntou, o que ele falou? Não, ele está falando da maçã, porque ele está falando de Adão e Eva. Beleza. Você esclareceu, você continua, senão você começa a ficar. Nossa, que chato, não sei se você está falando de maçã, de laranja, o que está acontecendo? Olha uma borboleta. E aí já foi embora, você não volta nunca mais para o estudo. Da maçã para largar, borboleta, acabou. Então assim, conversa paralela. Rola, não rola? Vão tentar evitar? Ou está liberado conversar a hora que eu quiser? O que vocês acham? Só se necessário. Só se necessário? Eu não acho que... Eu devia estar falando domingo, porque o domingo é conhecer-se a si mesmo, né? Nós já estamos nos conhecendo, mas esse é um momento inicial, não tem jeito, a gente dá conversado mesmo. É igual a Brenda aqui, ela é o primeiro ano dela, então tem igual Como é que chama? Brenda, legal. lá embaixo mesmo, ela me perguntou várias vezes sobre os estudos e tal. Então, assim, não sendo necessário, acho que não tem necessidade de você ficar conversando de outros assuntos. Mas ela, no caso. Tipo uma maçã? Tipo uma maçã é necessário às vezes, né? Beleza. Nós vamos trabalhar em grupos. Mais alguém? Conversa paralela, então, se necessário, evitar mais ou menos. Eu acho que não precisa ser expressamente proibido, não. Isso, não é uma coisa necessariamente proibida. Mas ela é uma coisa ou acabou a observação? Você ia completar a sua frase? Não, mas não. Não? É isso mesmo? Pode falar. Não, pode ser. Você está só gravando? Não, você está participando. Então, conversa paralela, vamos tentar se necessário. Às vezes acontece uma coisa engraçada, você quer comentar com seu colega, não, que engraçado e tal, aí melhora o astral e volta. Também fica aquela coisa muito rígida, muito... Ai meu Deus, não posso nem falar, não, que legal que foi, não, que chato que foi. Aí de repente, aí seu um colega virar e fala assim, não, que chato que tá. Não, só tá legal. Vocês dão uma moral, porque senão fica complicado. Aí ajuda, beleza? Mas vamos tentar evitar, por exemplo, muito burburinho. Atrapalha mesmo, às vezes o colega está prestando atenção, aí você conversa, distrai, né? Tá interessante. Quanto aos nossos respeito aos colegas e ao não me considero um palestrante, respeito a pessoa que está aqui na frente, agora em pé, que devia estar sentada.
Como é que vai ser nosso respeito? A gente pode... Eu acho que todos sabem respeitar uns aos outros aqui. O que é respeitar uns aos outros? É, não desvalorizar a pessoa, Não não achar que é mais desvalorizar. importante que a Não pessoa. desvalorizar, não achar que é mais importante. Vamos trocar de lugar, vem cá. Vai lá. Continua falando, vai. Já falei. Levanta isso, vai lá. Não, levanta isso, eu tô te gravando, vai. Pra que isso? Então fala aí, o que é desrespeitar a pessoa? Vai lá. É pra você ver o tanto que você quer legal. Fala aí, que eu tô brincando, não vou te inibir não. Vai. Então vamos lá, não desrespeitar a pessoa. Repete o que você falou, então pra ver se os colegas concordam. Vocês podem discordar, tá? As pessoas que discordam são legais também. Não só as pessoas diferentes. As que discordam, é só aceitar a coisa do jeito que ela é, não pensar se aquilo ali é legal mesmo, se não é. Isso é importante. O que é respeitar o colega então? Não desvalorizar? Às vezes o quê? Como assim? Como que eu desvalorizo alguém? Pode falar comigo. Exemplo, tô aqui fazendo tal coisa. Nó, cara, você é um bobo. Você não faz, você é um boboca, porque você não faz igual o meu, Você que não eu segura essa cana com a mão esquerda, você tá bobo, não é ético assim, né? Uma coisa assim. É verdade, isso é desvalorizar. Vou fazer um desenho. Não, no cara desenha. Não, mas você desenha mal, hein? Isso é um desrespeito ou não? Depende, se for. Isso é sua opinião, você não precisa achar tudo legal, mas também você não precisa falar, gosta. Você pode falar, tá virando, tá legalzinho. Tá bom, lá, você podia melhorar. Você não. Talvez, se você quiser. Então aí a gente pensa. Beleza, olha só, isso chegou um ponto legal. Por que eu estou conversando isso com vocês? Agora eu vou tirar um tempo até relativamente grande para conversar. Porque teoricamente vocês vão ficar juntos nesses momentos do estudo. Vocês estão com a bolinha azul, né? Eu ganhei 2. Eu tô com mista. Oi? Eu sou o VIP aqui. Ah, é? Ah, legal, hein? Vocês vão ficar por quê? Você tem 2? Eu quero. Ah, é? Legal, hein? Seja bem-vinda. Legal, mas só você tá de azul. Por quê? Vocês vão ficar juntos o tempo inteiro. Então, se vocês já começarem a pensar, não tem nada a ver o negócio do azul que eu falei, não? Outra coisa. Oi? Oi? A maçã, vai. A maçã voando por aí, beleza. Porque vocês vão ficar juntos aí uns 3, 4 dias no estudo. Então é legal já ir pensando nessas coisas para até o relacionamento entre vocês, os próximos palestrantes ou expositores, ou seja lá quem for, que vai vir, que colega que vier, para já uma coisa ficar mais ou menos entendida, mais ou menos conversada. Então, por exemplo, se eu discordar, isso é uma opinião legal. Ah, mas eu achei que o desenho ficou ruim. Eu vou falar que ficou bom? Não, só fala perfeição, só não fala nada. Só falar, eu não gostei. Vocês Só sabem. guarda sua opinião. Você tem sua Guardar a opinião. opinião. Mas não faz com dela. Se a pessoa te pedir, olha, tá legal, aí você fala. Então a gente, críticas sejam construtivas ou destrutivas. Não é, crítica destrutiva já não é bacana, né? Porque você derruba a pessoa, tipo assim, você nem de combinado, você é uma sociedade que só está destruindo o outro, é ruim. Mas são críticas construtivas, às vezes assim, a gente vai dar então só quando a pessoa pedir, tipo isso? Mas eu Ou acho que não, assim, a pessoa pede sua opinião, mas também não precisa você virar, nossa, seu desenho é uma bosta também, porque não, entendeu? Não, você fala, tá legal, tenta melhorar e tal. Não. Vai, vamos trabalhar isso aí. Vamos trabalhar essa relação. Se for uma coisa que todo mundo tá dependendo daquilo, tipo, se a gente tá fazendo um trabalho, nós 4 aqui. Aí, do nada ela fala, olha, gente, tive uma ideia de desenhar isso. Aí fala, se depende, se for uma coisa pra nós, eu vou falar, não, tá ruim, não Entendi, gosto. foi um trabalho Eu acho que a gente coletivo tem que ter- ali que vai ser tem que ter apresentado. por liberdade de exemplo. expressão e a pessoa também tem que saber entender, não vai magoar fácil, não é possível. Como a Juliana disse, ninguém que é criança, ninguém vai ficar chorando no cantinho porque falou tá ruim. Então Vai vamos lá. melhorar. Então vamos lá. No trabalho de grupo, então, você está propondo, vou tentar traduzir a proposta de outra maneira. Em trabalho de grupo, todo mundo ser livre para dar opinião se está bom ou ruim. Então, sem se magoar. Mais ou menos isso? Todo mundo. Não, vamos. Sem se magoar, eu vou cortar, depois eu vou inserir. Calma. Trabalho de grupo. Todo mundo é livre para opinar, se não gostou. Faz sentido isso ou não? Tá errado. Beleza. E sem se magoar seria o ideal. É o ideal. Mas e se eu me magoar? O que eu faço? Sempre chora, toma mais. Fala, tipo, pô, cara, não precisava ter falado desse jeito e tal. Vamos Aqui, ó, não, vem cá. Mas não o que eu faço, o que o grupo faz. Porque o que eu vou colocar? Eu acho que eu não sei explicar, você já fala. Não, fala.
do seu coração. Fala pra ela a sua opinião, que ela vai ser melhor, ela seria melhor que a minha. Grava ela lá. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que... Deu um close, hein? Tá, me grava agora, que ela constrangeu mesmo, vai. Cortou o pensamento. Ah, eu não sei como explicar. Era do grupo a ideia? É, do grupo. O que é o negócio do grupo? Vai. É isso que você Não deixar falou. o outro se abater. Não, é aquele Consolação? É tipo isso que você fala. Tipo isso que eu falei? É. É exatamente isso, mas ao contrário. Mas é conflito lá, né? Beleza. Então, ó, vamos fazer essa proposta com o Evangelho inteiro. Se gerar um conflito, aparecer um conflito, não deixar a coisa render, se perder, não. Vamos nos ajudar para a gente conseguir resolver aquilo ali. Todo mundo é diferente, não adianta. Vai, seu nome, seu bairro. Larissa. Larissa, seu nome, sua casa, sua casa. Casa, né? Frequência. Ah, tá. Larissa? Tô brincando. Larissa, vai. Eu acho que se também for um problema mais sério, a gente pode chamar mais responsável. Tipo, Não, eu? Pronto, vocês crianças no geral. Tipo assim, você tá lá... Vou trocar essa camisa, peraí. Vai. Não, é porque tipo, você tá no grupo, aí você se magoou com a palavra lá, e tipo, você vai ficar lá calado? Sendo que a pessoa... É, e tipo, a pessoa pode continuar te magoando e a ficha dela não caiu ainda. Então, tipo, você pode Você chegar... acha que você tá levando na esportiva, isso não é. levando a Você não é atleta, né? Você tem que falar pra pessoa, pô. Tipo, né? Pô, cara... Se você não conseguir intermediar, você pode pedir o intermédio de uma outra pessoa ali. Regras da Congeb são regras da Congeb, nós não vamos discutir elas, né? Não tem... acabou. Mas a gente está construindo regras internas entre a Tá, gente. no caso, né, continuando, se a pessoa fosse em você reclamar porque tá sendo ofendido lá, qual que seriam as providências? É. Você ia xingar a pessoa? Se você ofendesse o Jonathan, por exemplo, Você eu, Marcos, aí ele ia ficar lá pra chorar e ia chamar o Marcos. se me chamasse pra Aí arbitrar, ele fica lá magoado, vai lá com você, aí ele tá me zoando, manda tentar, você vai fazer o quê? Não, eu acho que. eu converso. Eu acho que. Não, pelo que eu entendi que ela perguntou, Não, ficaria magoado. Se você Mas eu- Não, mas é tipo, não é tipo assim, ó, o papel caiu, vou chamar o Marden. Ô Marden, o papel caiu, velho. Pra mim é desnecessário. Eu também acho. Chamar a autoridade por causa disso. Eu acho que é questão de intermediar. Tem pessoas que têm mais dificuldade de expor seus sentimentos. Ali, pro outro ali, né? A Brenda me magoa. Às vezes eu tenho dificuldade de expor meus sentimentos para a Brenda e resolver com ela direto. Às vezes eu preciso de alguém para intermediar, sim. Isso é normal, é fato. Todo mundo Então, é diferente, né? aquela A gente outra é pessoa, quando ela mais- fala irresponsável, seria aquele que está coordenando o trabalho do grupo ali naquele momento, coordenando aquela técnica, para ajudar a intermediar. Ou às vezes até um colega do próprio grupo ali para intermediar. Não, vamos conversar direito? Ó, o jeito que você falou, fulana não se sentiu legal e tal. E outra coisa que eu vejo muito, que é a questão de magoar, não é o que a pessoa fala, mas o jeito que a pessoa fala. O tom de voz, o tipo de palavra que a pessoa usa, às vezes magoa muito mais do que a crítica em si. Ele fala, não, seu desenho ficou legal, eu acho que não vai atender o objetivo do nosso trabalho, seu desenho. Eu não preciso colocar, né, uma série de palavras difíceis de digerir. Nossa, pra desenho expressar. pior que meu irmão de 2 anos, isso não vai dar nada certo. Você nunca, né? Vários Não me desenhos. grave nunca. Então, assim, o jeito de falar com o outro, que a gente vai aprendendo nas relações, a mudar as expressões, mudar o vocabulário, mudar o tom de voz. Ah, eu vou ser hipócrita? Não, eu vou mudar, eu vou evoluir, eu vou melhorar as minhas relações com o outro, né? Então, se eu for chamado para arbitrar, eu ia conversar. Para entender o que aconteceu, porque você pensa de um jeito, que a Bel falou isso, você pensa de um jeito. E eu já sei mais ou menos o jeito que você pensa. É uma pessoa tranquila, você fala, acabou, tranquilo. E morreu ali também, depois que você falou, acabou. Mas, por exemplo, eu sou um cara inibido com câmera. Se você falar, tô brincando. Coloca no papelzinho lá Eu da também sou inscrição. uma pessoa mais tímida. E aí eu fiquei, tal, né? Fiquei mal ali. Eu não consigo chegar pra você e te falar que eu fiquei chateado às vezes. Às vezes eu preciso de ajuda mesmo. Se vocês precisarem de ajuda, isso eu aproveitei de aproveitar isso pra falar. Se vocês precisarem de uma ajuda, ou pra isso, ou pra outras coisas, mesmo se o papel cair, vocês podem pegar. Pra outras. Chama o Jonathan. Chama o Jonathan também, que o Jonathan tem a mente. É tipo o Noé fazer arca, tem as moral. Vocês podem chegar pra mim, pode falar, sabe? Não adianta, gente, ficar triste, ficar magoado, ficar amado. A Congeb é o contrário.
A gente tá aqui pra ficar alegre, pra ficar feliz, pra participar, pra conversar, pra divertir, sabe? Já tem os amigos que já estão mais ou menos divididinhos nas turmas. E eu acho que eu sei por que esse ano Vai. teve esse negócio de primeiro e segundo ciclo. Foram sugestões. Porque ano passado, nas palestras, o expositor falava 2 horas, 1h30, todo mundo tava dormindo. Dormia, né? Ninguém dormiu ainda, né? Quase. Eu dormi nas 3 horas. Não, se dormir, o problema é mais meu mesmo. O problema é seu. Eu dormi 2, ano passado eu dormi 2 palestras, mas igual, tipo assim, a Isabel falou, não voltar ao assunto. Vai. Igual ela falou que tem pessoas que têm mais dificuldade para demonstrar esse sentimento. Então, tipo assim, se eu cheguei pra Brenda aqui e falei, pô, não gostei do que você falou, tenta melhorar e tal, e não consegui resolver aquilo, eu posso chegar em você e falar, não, Martin, eu tentei resolver com ela, conversar com ela na boa, mas não deu certo. Entendeu? O que você vai fazer? Ah, mas eu acho que todo mundo vai saber, porque aqui é um encontro. Na escola, pra castigo. na escola, se você zoar uma pessoa até não aumentar, já aconteceu comigo. Isso é burro. Até a pessoa, até chegar. Não, zoação não é bullying. Calma aí que a colega vai falar. Até a pessoa. Cara, antes de você continuar, uma outra combinação. Quando o colega estiver falando, eu posso interromper o colega? Sim ou não? E se eu discordar loucamente do que ele está falando? Aí eu posso sim. interromper? Ou eu vou levantar a mão e pedir? Todo mundo concorda? Não estou impondo, não. Se vocês acharem que eu posso interromper, beleza. Ou não? Porque do mesmo jeito que se eu puder interromper o colega, o meu colega pode me interromper. É tipo essa ideia. Tranquilo? Então como é que é? Espera o colega, depois fala. Continua, desculpa te cortar, vai lá. Só para não virar a bola também. Na escola, quando você zoa uma pessoa, até ela não aguentar mais, aí você vai pra diretoria lá, né? Aí chama seus pais e tal. Mas o máximo que vai acontecer com você é você pegar a suspensão, acabou. Você toma um xingo de leve. Não tem suspensão, você vai continuar aqui. Não, então, mas ó, político, não é no caso aconteceria aqui. Ou não, pode ser que eu vamos acho que- Não, mas eu acho que ninguém- Pera, vamos botar uma ordem nesse processo aí. Deixa eu só responder ele. A gente pode mandar embora também. Depende, pai, se a situação for muito grave, se você a pessoa agredir, vamos supor que você Não, agrida agredir fisicamente um fisicamente, colega, não. ou agrida psicologicamente, também é uma forma de agressão. A gente não conseguir solucionar o problema, isso é um problema muito grande, a gente pode pedir a pessoa para se retirar porque ela está tumultuando todo o processo. Mas tem que ser um caso muito extremo para isso acontecer. Mas pode acontecer sim. Mas vai lá que eu vou falar como é que eu intermediei. Não, fala depois. Professor, ô Marden, Você depois ela fala. Quem mais levanta a mão aí, vai. Vai. Deixa ela falar primeiro que você já deu muitas opiniões. Obrigada. de nada. Eu sei que quem está no lugar de uma pessoa que sai agredindo verbalmente, porque você dá mais pra fazer isso. Mas eu também sou. Legal, você Mas eu domingo também- vai ser bom aí o negócio, hein? Vai. Mas eu também sei o que é estar no lugar da pessoa que está sendo agredida. E, tipo assim, querendo ou não, se a gente não tem, tipo assim, se a gente está sendo magoada, se a gente não tentar conversar com a pessoa, se a gente não tentar uma solução, a gente vai ficar magoado com a gente inteiro. Não vai adiantar nada. Se você tá pensando, se a 4 dias de pessoa... sofrimento. Se a pessoa vai começar a pensar que se ela entrar num canto, todo mundo vai lá adular ela, não vai. Primeiro que eu acho errado adular a pessoa, que ela vai começar a ficar toda metidinha pra cima do outro. Aí você fala, você pensa mesmo, né? Vai. Nossa. Vai lá. E tipo assim, Vai. eu penso que a gente tá aqui é pra conhecer novos amigos, tirar o foco do carnaval e aprender cada vez mais. Então, pra que situação linda, maravilhosa, que a gente vai começar a discutir com outra pessoa, se a gente tá aqui pra se sentir bem. Então eu tento assim, tentar ao máximo falar, nem que seja carinhosamente com a pessoa. Tipo, eu sou um pouquinho só grossa pra falar, mas aqui dentro pelo menos eu tento falar, tipo, normal com as pessoas, entendeu? Posso falar agora? Opa! Ô professor, ô Marden, Vai. eu acho que você falou. Quem tiver falando. A vingança. Não é legal a vingança, tá? Vai. Eu acho que, tipo, a gente não veio aqui pra caçar confusão, pra brigar, pra chatear os outros, pra falar que der na teia. A gente veio aqui pra estudar, a gente veio aqui pra evoluir um pouquinho, pra aprender, pra ter novos amigos, não pra só ficar,
você desenha mal pra caramba, não, ficou apontando o dedo nos outros assim, ó. Nossa, deixa o papel cair toda hora, cara. Que mão furada é essa? É. Eu acho que a gente veio aqui é mais pra estudar, pra aprender, não ficar aí com ignorância do caramba e isso tudo. E eu acho que também não precisa de um certo jeito, infantilidade de... não, também, porque eu te dei a liberdade, se você me dá a liberdade de falar de um tom com você, eu posso falar assim com você. Eu acho que é assim. Entende? Então não faça com os outros o que faça com você. Que isso, Bate palma aí, Osmaia. É melhor o Christian te filmar. Deixa eu me O que é Deus? E como Deus encara uma ofensa? Foi uma pergunta para ficar no ar mesmo, que a gente vai falar disso depois. Porque nós vamos falar do que é Deus? Não é isso que a gente vai falar hoje? É isso mesmo que está escrito aqui ou eu estou errado? Lê aí para mim. Certinho, estou? Então, estudei em casa. Mas bacana. Vamos fechar nosso contrato. Se der um problema muito grande, pode chegar para mim e resolver. O que é um problema muito grande? Não sei, porque todo mundo é diferente. Quem estava aqui na primeira e na segunda prévia e trabalhou? Quem lembra que eu falei de pressupostos? Pressupostos. Lembra o que são pressupostos? Pressupostos, pressuposição. Uma coisa que eu suponho com antecedência, que eu penso com antecedência. Isso aqui é um pressuposto. O Christian, não gosto do Christian, porque o Christian fica filmando a gente. Mas aí, então o Christian não é um cara legal. Pessoas que filmam a gente, enquanto a gente está falando, não são pessoas legais. Isso é um pressuposto. É uma ideia prévia que eu tenho. Então, eu não conheço o Christian, mas ele está me filmando, tá? Então logo o Christian não é um cara legal. Mas ele é um cara legal. Mas aqui, ô Marcos. Isso é pressuposto ou defama? Vai, fala. Mas que é tipo, se no papelzinho da inscrição tinha um negocinho assim, escrito lá se... Nossa, quem leu o papelzinho da inscrição? Aê, muito bem, vai. Se você não quiser ser filmado, fotografado, tem lá, só marcar um. Tô brincando, não, é sério. Eu sei. Alguém, mas isso é verdade, João, foi legal. Se você não quiser ser filmado, fotografado, vocês podem falar para divulgar apoio, tá? Que eles não filmam não. Mas isso aqui eu estou usando só de brincadeira mesmo. Eu não tem problema. Vou deixar claro, não tem problema de ser filmado, não vou processar depois. Eu não marquei no papel lá. Não tem problema com Cristo. Não tem problema com Cristo. Mas isso aqui é o pressuposto. Eu não tenho problema com Moisés. Aqui, ó, vamos voltar para os pressupostos aqui. Isso aqui é o pressuposto. Então ele impede de ver além. Eu fico igual, sabe, cavalo quando coloca aquela viseira, que só vê pra frente. Então, pessoas que filmam a gente não são legais. Pessoas de blusas verdes não são legais. Pessoas de saia azul não são legais. E aí, olha só. Pessoas que estão sentadas não são legais. E pessoas que filmam também não, olha só. Então eu estou com tantos pressupostos, eu estou com tantas ideias prévias, que eu não estou enxergando mais nada. Tudo que acontecer aqui, todo mundo é legal. Pode tudo errado. Então, qual que é uma proposta minha? Tirar os pressupostos e deixar o papel cair fora. Tirar os pressupostos. E ter uma certa abertura. E às vezes pensar assim, fulano falou comigo para me ofender. Será que ele falou comigo para me ofender? Ou eu já acho que aquela pessoa já fala mais assim, então tudo que ela fala é ofensivo. Ou eu tive um certo melindre. Ou eu já estou melindrado já, então tudo que me falar, nossa, seu cabelo está tão bonito. E o É inveja. O sarcasmo, entendeu? E às vezes rolou um melindre ou alguma coisa assim, e aí um dos dois que estava ali com o problema dos 3, dos 4, resolveu quebrar esse problema e realmente chegou. Nossa, o dedo levantado é tão legal, ele está me ironizando, ele vai falar tudo que eu vou falar. Não. É o pressuposto, tá vendo? Vai lá. Eu acho também que tem que ter essa consciência, porque a invasão de felicidade também é... Tipo o quê? Qual a filmagem?
você não quer que a pessoa faz isso e ela vai lá e faz, sabendo que você falou, não Sim. faz. Por exemplo, mas você tá falando de, por exemplo... Não, qualquer coisa, por exemplo. Não, Eu não quero. Depende. Agora eu entendi que Mas ela pode tipo assim, ficar eu não quero que você Invadiu o fique. espaço do outro. Eu não quero que Me você chame de me apelido. chame. Por exemplo, elas me chamam de tigrinha. Eu não quero que você me chame de tigrinha. Você Tá. vai fazer isso, já é sacanagem, entendeu? Então, Você Porque se você não vai quer- chamar de tigrinha. hoje você não quer. E se as pessoas te entenderem, é um respeito. Fazer o que a pessoa não quer é complicado. A mesma coisa, não pisa no meu pé não, mas eu quero Agora, pisar quando no a seu gente começa a pensar que a gente vive num mundo de tanta contradição, onde existem espíritos em Nossa. todas as faixas que a gente Filmado. puder imaginar de evolução, a gente começa a entender que nós também precisamos começar a parar os nossos espinhos. Porque aquilo que ele falou dos pressupostos são espinhos que nós criamos para afastar as pessoas. E quando a gente cria tanto espinho para afastar tantas pessoas, a gente tem que começar a voltar para nós mesmos, para entender o nosso sentimento. Por que eu preciso afastar tantas pessoas de mim? Posso tomar? Vai. Eu vou te perguntar, você pode tomar água? Ele pode tomar água? Ô, Marcos, Pode. Nós não combinamos que podia? exatamente. Acabou sua hora. Vai que eu vou começar outra coisa, vai. Acabou a cerveja, acabou. Intervalo, trocou? Trocou. Aqui, eu não sei, eu pedi pra me avisar quando vai faltar meia hora. Vamos ver se vocês vão lembrar. Ó, depois a gente conversa mais, troca mais ideia lá embaixo. Eu sou uma pessoa... Muita gente boa. Não, gente boa não sou não. Mas eu sou de cabeça aberta demais. Não gosto mais de gente boa. Então, assim, se vocês tiverem um problema e quiserem conversar, vocês podem procurar qualquer hora para conversar. Que, na pior das hipóteses, eu vou escutar vocês e não vou achar que é bobagem. Porque eu perguntei para vocês o que é um grande problema. Às vezes, uma folha no chão é um grande problema para alguém. E, às vezes, explodiu a escola inteira. Nossa, explodiu a escola inteira agora, não é problema. Tranquilo, ninguém machucou, ótimo. Agora, às vezes, uma folha no chão, isso aqui é um problema. A folha no chão pode ser um problema para a pessoa. O maior problema que existe é o seu problema. Na verdade, é o meu, não é o seu só não. O maior problema que existe é o problema que você está. Porque se o problema é seu, não faz diferença nenhuma. Pode não fazer diferença nenhuma para as outras pessoas, mas o problema é seu. Então pode ter gente passando fome, pode ter gente morrendo de sede, pode ter gente sem ter onde dormir, pode ter gente sem ter lugar, sem ter família, sem ter nada agora, mas você está com uma unha encravada. Christian, onde é que você vai? E ninguém pode te julgar por você estar reclamando daquela unha encravada. Mas como nós somos pessoas mais... tivemos a oportunidade de ter um conhecimento maior, é óbvio que a gente vai se preocupar com aquelas pessoas que estão sem casa, sem comida, sem água e tudo. Mas você ainda pode ter os seus problemas, mesmo que eles sejam menores. Mas o ideal é o quê? Perceber que existem problemas maiores e pegar de exemplo, nossa, se tem alguém com um problema grande, eu estou com um problema pequeno, eu consigo resolver meu problema pequeno. E ainda ajudar, de repente, alguém que está com um problema pequeno igual ao meu, e futuramente ajudar um problema grande. Mas eu tenho o direito de ter meu problema. Então, às vezes, vocês têm um problema comigo. Você tem o direito de ter esse problema comigo. Mas eu não gostaria que vocês tivessem esse problema, eu gostaria de resolver. Eu odeio problema, eu gosto de solução. Lá no serviço, quando os meninos chegam assim, não aconteceu isso, não aconteceu isso não, como é que nós vamos resolver? Não me traz o problema, me traz a solução. Não adianta ter problema, o problema fica ali encravado o resto da vida. Sabe, tem gente com sede, beleza, vamos pegar uns copos de água e vamos levar. Tem gente, vocês estão com sede? Vamos descer e beber água. Não adianta ficar aqui com problema, com a sede. Então vamos solucionar. Saúde. Beleza? Depois nós vamos conversar mais, vamos conversando ao longo da visita. Você não ia sair, não? Achei que você ia sair. Agora você ficou preso. Aí, pronto. Beleza. Aí, ó. O que acontece? Vamos dividir em grupos? Nós vamos já vou avisar que nós vamos rodar os grupos.
tá? Mas não precisa sofrer não, pode começar com as pessoas que vocês quiserem mesmo, vai ser uma coisa bem tranquila. Grupo de 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e pode ser um grupo com 4 também, deixa o Christian filmar para você participar do grupo, sua opinião vai ser boa. Junto o grupo aqui, ó, cadê os grupos? 3, vai sobrar um grupo com 4. 2 grupos com 4, na verdade. Junta aí, junto. Afasta os grupos para saber quem que é grupo. Cada um pega uma folha aqui, ó. Cada um de um grupo aqui, ó. Cada um de um grupo. Tá aí? Todos os grupos pegaram? Quem é o grupo de vocês? Cadê o grupo? A gente não pegou nada. Não, todo mundo vê. O grupo de vocês tem quantas pessoas? 3, 2, tem 4. Então é o seguinte, vocês dois desse grupo aqui, ó. Ó, tem giz de cera aqui. Vem cá, mostra o giz de cera. Eu vim pra cá, E eu vou pedir para vocês desenhar, Deus. Discute entre o grupo, vocês vão desenhar Deus para mim, agora, em 2 minutos. Isso você reparou que eu sou uma pessoa que não dá resposta? A única coisa que eu quero agora é que vocês desenhem Deus. Isso aí já deu a dica. Não sei. Vocês não, só tem que dizer. O que é desenho? Ó, o que é Deus? Ué, pode, pai? Não pode? Peraí, Atum. Ele pode olhar? Ele perguntou? Pode, pai. Lógico que pode. A gente combinou. Combinou? Discute como é que vocês vão desenhar. Vocês depois de novo, vocês sabem o não, vai ter de terceira hoje. Eu gosto de conversar, mas na hora de terceira eu sou bem. Bem restritivo. De terceira tá bom, sabe? Eu gosto de terceira. Ó, o grupo que pegar hoje de terceira branca, eu já vou pagar pau já. Porque lápis branco pra fazer sombreamento. Não, pode pegar com esse pode desenhar já aí, ó. Então, no caso, Deus é o universo inteiro, Mas, Petrus. Ó, vocês têm 30 segundos para desenhar. Saudações, grupo bagunceiro, pertinho. Saudações, seu buromanco, seu bacana, da bicha. Não, hoje é só de terceira. Só peguei de terceira, não tem, eu só peguei de terceira. Não, só de terceira. Não, deixa aí. Ele faz não, grava logo aqui é grava gravado, entendeu?
conseguiram? Madre, qual é o objetivo desse desenho? Desenhar Deus. Desenhar Deus. Beleza. Simples assim. Isabel, Prática lá, Cristian, mas dentro prática é prática. Isabel, você tem algo a dizer aos veuntes? Aqueles que vão ver. Ah, obrigado por ter me explicado. Eu tenho a dizer que quem não está aqui está perdendo, porque tá tipo, só vai melhorar. Me grava de novo aqui. Explicar falando sério agora, né? O objetivo desse desenho é ver as concepções prévias que eles têm sobre o que é Deus. A partir de então, dar prosseguimento de acordo com o que eles já conhecem. E não perder tempo achando que eles são uma tábua rasa. Pra mim, sabe que vocês estão preferindo fazer o crachá? Não, mas vocês estão preferindo fazer? Pra mim, não Jesus de amor. Assim, na realidade, não, foi legal. Tão legal que eu comi. No dia que a gente tiver mais de ação, você o nome do grupo seria. E aí, 2 minutinhos? 2 minutos. É rapidinho, rapidinho. 2 minutinhos, vai lá. 2 minutinhos, não, vou pressionar. Mas 2 minutinhos. Ô, gente, você sabe fazer. Mais coisa aí? Nossa, vai ser o mais maravilhoso. Nosso é que Deus, como é que é? É o centro de tudo. Deus Ele é tudo. Ele é o universo. Mais cores aí ou não? Não, Com certeza não? com certeza não. Beleza. A Isabela, acho que são nomes meus. Essa é a árvore? Cadê o resto dos continentes? Tá do outro lado, você acha que ela é morno, frito? O que você não tá fazendo? Trabalhando, velho. Fia, tá do outro lado da terra. É uma luz que A gente coloca grandioso em Deus. Todos trabalhando, né? Os irmãos trabalhando, movimentação. E a gente intermediando o processo. Tá filmando. Processo criativo aqui, ó. Frenético. Quero ver a foto novela depois, hein? Beleza. Oi. Mais cores não? Um minutinho dá? Um minutinho dá? Um minutinho. Pronto, quer dar pra levantar a mão? Ninguém? Ah, tá pra colar aqui agora, né? É legal. E aí? Acabou? Não. Depressão mesmo, eu sou assim, desesperado. Quem conhece sabe que eu não tenho depressão, não. Né?
esclareço mais nada. Essa vocês resolvem. Se vocês quiserem. Não sou. Quem já acabou? Quem já acabou? Oi? Tem lá que você não deu. Você pode ser emprestado. Cristo, vai com ela lá na. Obrigado. E aí, vocês já acabaram? Com certeza. É? Como é que foi o processo criativo? É difícil? Não, foi muito fácil. Foi legal? Deixa eu ver. Bacana. Deus é o universo de tudo. Legal. E aí, como é que tá indo aí o processo? Foi difícil? Foi legal? Tá devagar, Mas tá legal? Tá tranquilo? É, tá beleza aí? Tranquilo? Legal? Como é que tá o processo criativo do grupo aí? Tá indo? Tá tranquilo? Sem estresse? Como é que tá indo aí o processo criativo do grupo aí? Eles não estão concentrados, eles não estão nem sabendo que eu tô aqui filmando. Oi? Foi da câmera? Não, eu não falei. E aí, vão lá? Vamos lá? Terminamos? Posso começar a contagem regressiva? 15. Não, a minha é do 15. 14. 13. Calma, devagar. 12. 11. 10. 9. 8. Uma pausa no 8. O importante não é a riqueza de detalhes, é a ideia que vocês quiserem exprimir. Parou a pausa. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Beleza. Quem que é o primeiro grupo? Vamos o primeiro grupo aqui apresentar pra gente. Vocês. É porque quem tá na minha direita já escolhi assim. Vai lá. E aí, colegas, vamos lembrar da regra de escutar o colega e esperar aí agora? Vai lá. A gente não tem palavras para definir o que é Deus na vida da gente, né? Então, no caso, assim, a gente chegou a um consenso e viu que Deus é o universo inteiro. No caso, A gente tentou representar, entendeu? pra ficar legalzinho. No caso, Deus é tudo. É o centro do universo, é tudo. Desde da noite até o dia, desde a pessoa até o cara. Então, a gente não tinha palavras, não tem desenho que explique. Peraí. Só um momento, ela tá explicando pra quem, né? E aí a gente, sei lá, a gente tirou um consenso e viu que não tem desenho que explique, não tem palavra que explique o que é Deus pra gente. Então, no caso, a gente viu que Deus é o universo, Deus é tudo. Aê, bacana. Só as palmas aí, vamos bater umas palmas aí. O grupo todo. Beleza. Segundo grupo, vai lá. Sem pressão. Muito bem, Deus é tudo. Deus é tudo. Agora já organiza as cadeiras de vocês aqui pra gente fazer uma roda. Já senta na frente aqui. Já começa a roda aqui. Tô vendo. Nós já estamos indo lá. 1, 2. Grupo 2. Vamos lá, colegas, ver o que o grupo 2. Vamos ver o que o grupo 2 pensou. Vai lá. Deus é amor, e amor é o sentimento que vem do céu.
Bacana. Vira, mostra aí Peraí que eu tô dando um zoom aí. Deus é amor. Amor é um sentimento. E sentimentos vêm do cérebro. Bacana. Palmas aí pros colegas. Muito bem. Isso é Já organiza as cadeiras de vocês aqui pra fechar um círculo, ó. Arreda mais pra cá um tiquinho que aí a gente ir formando um círculo. Grupo 1, 2. Por que o grupo 3 tem 4 pessoas? Tinha que ser grupo 1 de 1, 2 de 2, 3 de 3. Na próxima vez que eu fizer, eu vou fazer assim. Cada grupo vai ter a quantidade de pessoas referente ao número dele, vai ser mais legal. Ou não. É, viagem. Maçã. Vai. Lembrando que a gente não copiou Deus. Tá? Deus é tudo. Kardec fala que quando as ideias surgem em vários lugares, aí é que elas são verdade. As ideias verdadeiras surgem em vários pontos diferentes, sem haver comunicação. Uma escola. Não é o caso. Bom, a gente colocou que Deus é tudo. Porque a gente estava pensando em desenhar o universo, mas ia ficar... Não ia ficar bom. Eu ia desenhar, ia ficar bom, eu estou me julgando. Eu não fico magoando comigo mesmo. Eu desenhei só o planeta Terra, dá pra imaginar o resto, né? Porque só tem um pedacinho aqui, dá pra imaginar que tem um resto ali. Então Deus é tudo, porque né? Ele não está só aqui, ele não é só isso aqui. Bacana. Então é tudo. Salve palmas. E o grupo 4 tem 5 pessoas. Falei, não fez sentido nenhum isso. Fecha. Não, mas aí tá bom. Fecha uma rodinha aí pra. Vai fechando uma roda assim pra gente, ó, organizando as cadeiras. De maneira que a gente tente fechar uma roda. Obrigado. Isso. Beleza. Acho que foi, né? Grupo 4. Apesar que o grupo 4 tem 5 pessoas. Vai lá. O grupo 1 vai ficar comigo? Pode falar. Na próxima vez que eu falar vai ser. Pode mostrar. Mostrar aqui nas poucas palavras para representar o que Deus é o que a gente, os sentimentos que a gente pensa quando a gente lembra em Deus, o que Ele é pra gente, o que a gente aprende que Ele é, na verdade, Ele é o Criador, então a gente... Ele é amor, ele é justo, ele é o amor, ele é a compaixão, ele é um exemplo, ele é imaterial, então não tem como a gente apresentar ele. Ele é amigo, ele é o criador, é uma... Nossa! Gabriel, professor, você precisa ler. Como a gente chamou o detetive? Ele é uma luz em nossa vida. Ele é uma luz em nossa vida, então ele é o criador de tudo. Então não tem como representar. É Deus. Fecha a roda aqui, vou pegar essa cadeira. Fecha aí. Oi. Ô pessoal, o que nós temos? Não, mexeu não. Olha que coisa, o que eu falei faz 5 anos? Gente, então, é o seguinte. Se quiser chegar mais, pode também, tá? Eu vou fazer o que eu fiz segunda-feira. É o seguinte. Não, fica nisso, vem cá. Sabe o que essa coisa aí? Eu não vou Senta aí. Pode mesmo? Pode, ser. Oi. Oi, obrigada. Antes de começar, tem um grupo a mais querendo participar da brincadeira, só que não deram folha pra ele. Aí eles mandaram aqui É mesmo. mesmo? Olha que legal. Aqui, ó. Deus é serenidade, caridade e amor. Deus é. Peraí. Serenidade, caridade e amor. Beleza. Só de palmas para o grupo a mais. Mas não deram folha pro grupo esse. Eu te pergunto. Não é? Aqui, é o seguinte. O que nós temos de diferente entre nós? Tudo.
muita coisa, não é? Tote. Muita coisa diferente, né? Lá embaixo, na última sala. Nós temos muitas coisas diferentes, temos? E o Bastante. que nós temos de igual hoje? Todos nós aqui temos alguma coisa em comum? Sim. Procurando. Fome, o que mais? Acho que todos nós estamos procurando a mesma coisa aqui, que é aprender. Para aprender, evoluir. O que mais nós temos? Todos nós temos uma coisa em comum, já bem clara. Todos somos espíritos. O amor por Deus. Oi? O amor por Deus. Eu acho que todos viemos buscar, acho que é a mesma coisa. Qual que é a mesma A sabedoria. coisa? Sabedoria. Evolução? Evolução. É, evolução. Somos seres humanos. Estou acrescentando também, igual vocês. Não estou falando que é isso, não. Tudo que vocês falaram são falas. Fazem sentido. Somos seres humanos. Falas são falas, né? Sabemos falar? Não. Sabemos falar todos? É igual, não é? É uma coisa igual. Não é? Sabemos falar todos, sabemos falar aqui. Mesmo às vezes quem é mudo, ele sabe falar através de linguagens sinais também, é uma possibilidade. Mas hoje que todos conseguem falar, né? Pronunciar. Somos espíritas? Todos? Ou tem alguém que não é? Ela aqui. Não é? Bacana. Olha que legal. Não é? Então, tudo novidade? Inclusive, isso aqui é novidade para você. Você nunca viu esse livro? Não. O famoso livro dos espíritos. Olha que legal. Então já mudou, olha só. Nem todos somos espíritas. Nós estamos todos no encontro de carnaval espírita. Beleza. Não tem nada demais. Vai ser diferente de muitos outros encontros católicos, evangélicos, não só. Vocês são espíritas. Os que são espíritas frequentam mocidades espíritas? Com certeza? Mardem? Hein? Mardem? Frequentaríamos mocidades espíritas? Frequentar. Mais ou menos e tal. Tá vendo que nem dentro daqui dessa salinha a gente consegue achar a semelhança total com todo mundo? Você pensa que todos nós somos espíritas, mas não, temos colegas que estão nos visitando, muito bacana, isso é muito legal. Seja muito bem-vindo. Temos colegas que estão aqui e que diz que frequenta mais ou menos. Quando eu frequento eu durmo. É o Mardem, gente. Nada. É o Mardem. Então, não necessariamente a gente tem as semelhanças. Dos que estão aqui, quem conhece esse livro aqui? Codificado por Allan Kardec. Se não conhecer, não tem problema, gente, não é vergonha. Quem já leu esse livro? Não, eu conheço por falar, muitos capítulos, mas Leram? Aqui, ó, como o colega faz cada vez aqui, você fala, pode ir. Não, pode ter a conversa paralela, a gente falou a gente só não pode deixar uma regra passar na outra, né? Se o colega está falando não posso cortar, minha conversa paralela ela só não pode cortar o outro colega, mas eu posso daquela conversar tranquilo, sem problema, trocar ideia ali. Mas se eu conversar alto, eu corto o colega, aí a gente começa a entrar em conflito com o que a gente combinou. Quem já leu esse livro todo? Foi pro pai? Filme. Isso, beleza. Vocês acham que aquela pergunta... O que eu perguntei pra vocês hoje mais cedo para desenhar? Desenha aqui pra mim. O que é Deus? Desenha que é Deus. Vocês acham que eu acho essa resposta nesse livro? Sim. Acha ou tem certeza? Quem acha, levanta a mão. Quem acha, não tem certeza. Quem tem certeza que eu acho a resposta aqui? Quem não faz a menor ideia? Pode não fazer a menor ideia, né? É eu. Não. Os que tem certeza que eu encontro aqui, sabe onde ficar? Nas primeiras? Na primeira? Certeza? Não. Bom. Nem sempre ter certeza é bom, viu? Às vezes ter dúvida é legal também. Onde que eu encontro aqui? Alguém tem certeza? O Christian tem, porque já leu todo. Não encontro não. Eu sei. Alguém sabe? Em alguma das primeiras páginas? Acho que no livro inteiro. No livro inteiro? Tem um antes das Legal, perguntas, gostei. Eu acho que um livro desse, com certeza, tem. O livro inteiro fala de Deus. Ô Christian, onde está a resposta dessa pergunta? Onde está essa pergunta e essa resposta? Logo Que é na Deus? capa atrás. Ele sabe. Onde está, Liana? Na primeira. Aí, tá na primeira. Na primeira pergunta. Gente, saber é legal, mas saber não é tudo. Vou explicar por que depois. Mas beleza, tá na primeira. Você sabe a resposta dela, Liana?
que é Deus? O que está escrito aqui? Ou alguém mais sabe? Sem ser um bicho? Sei lá, uma coisa suprema. É isso mesmo, tem supremo. Tem supremo. Inteligência suprema. Inteligência suprema tem de todas as coisas. Faltou uma frase, é isso mesmo. Deus é a inteligência suprema. Está aqui perguntando a minha pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Faltou um pedacinho de todas as coisas. Criador não? É criador, ela sabe o criador. Mas nessa palavra não é isso aí. Lembra? Mas bacana, já foi legal. Deus é a inteligência suprema. O que Kardec codificou? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que significa isso? O que é ser inteligência suprema? É perfeição. O que é perfeição? O que é saber tudo? Entender? Vocês conseguem imaginar alguma coisa perfeita? Na minha opinião, ele não é perfeito, só que ele alcançou o mais alto grau de, como é que fala? Você acha então que ele antes era Um Zé Ninguém. um Zé Ninguém? Então ele alcançou? Ele subiu de nível? Sim. Tipo ganhou XP. Não, acho que não. Não, Eu discordo disso. Eu também, se pra um anjo colocar. Lá, né? O Gandalf. Não. E o Will 9 PS, cara, ele vira mago branco depois. Não, mas não. Não, eu tô falando, tipo assim, eu acho que ele passou por todas as provas como a gente. Ele é, Então ele é um como espírito? disse que ele, sim. Ele passou por todas as provas como a podemos gente, só que ele podemos falar alcançou o mais alto grau de purificação. Eu esqueço qual Aqui agora, purificação, mas que alguém pode conseguir. Acabou se tornando um modelo que a gente deve seguir. Vai lá. Eu acho que você está confundindo, pelo menos eu acho, que você está confundindo com Jesus. Deus, pelo que eu vi até agora, é o criador de todas as coisas. Senta aqui que você filma todo mundo. E ele é a inteligência suprema porque ele foi quem não. Ele pensou em tudo. E ele é o criador de não só da Terra, de todos os outros universos. E ele veio da onde? Ele entra com a mão levantada, vai lá. Depois posso. Quando ele faz a pergunta, ele pergunta o que é Deus. Ele já tira a ideia de que é uma pessoa. Se ele é criador de todas as coisas, não tiver na cabeça quem criou ele, porque se for para Deus, se fosse para alguém tinha que criar dele. Tinha que ter um Deus antes, ele teria que passar por todas essas provas. Então, qualquer um aqui poderia ser Deus num futuro muito distante. Deus já nasceu, Deus. Você já nasceu? Não! Vamos lá. O Deus sempre foi. Primeiro, depois você vai. Eu acho que Deus, desde quando tava. Ele sempre foi uma luz suprema, uma força suprema. Antes dele encarnar. Ele encarnou. Se Deus encarnar, que história é essa? Por que você acha que tem antes de Cristo e depois de Cristo? Não, Deus Tô anotando quem vai. Mas eu acho que a única forma de você aprender é passando por essas. Por isso. Mas você não concorda que se Deus tivesse passado por tudo isso, não teriam vários deuses? E eles mesmos falam que Deus é único? Então, peraí, pode terminar. Então, eu acho que se quando a pessoa conseguisse evoluir ao ponto de chegar a Deus, todos nós seríamos Deus um dia e Deus não seria único mais. Então, depois a gente começar a partir daqui, surgiu realmente essa divisão. Então, pode ser que a gente está falando da existência de um Deus só ou de vários deuses. Então a gente pensar nisso, existe um Deus só ou são vários deuses? Mas vai lá. Deus é único. Muitas pessoas Não sei, podem discordar. vamos descobrir. Como é que é? Muitas pessoas podem discordar disso porque cada um tem sua crença. Bom, eu creio que aqui vocês já cresceram, vamos supor, já cresceram no mundo espírita, entendeu? Vocês já cresceram acreditando nisso. Eu não. Eu sou evangélica, atualmente não vou muito na igreja. Sabe, mas eu acredito que Deus é uma coisa suprema. Ninguém sabe definir, na verdade, o que é Deus, porque, pra mim, ele é uma coisa misteriosa.
entendeu? Uma coisa misteriosa que, tipo assim, como fala na Bíblia, em Gênesis, ele criou o mundo, não fala de onde ele veio. Fala que ele já criou o mundo e que ele já pairava sobre a água. É só complementando a fala O dela, Espírito de Deus parava sobre as ô Marda, é só complementando, é que no livro dos Espíritos, Peraí, não, na ordem, vai. Eu acabei de falar. Ela nem acabou ainda, vai. Tá vendo? Nem acabou. Pra mim, Deus pra mim é uma coisa triuna, que significa Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Na minha crença, tipo assim, a gente chega através de Deus, através do Espírito Santo. Nós temos que ter nossa alma limpa, porque o Espírito Santo ele não habita em um templo sujo. Gente, é difícil de acreditar. Não, nós não jogamos pressupostos todos fora, fica tranquilo, não precisa falar sem medo. Tipo, é um modo de a gente chegar a Deus através do Espírito Santo. Vamos supor, eu acredito que, vamos supor, dos católicos, igual a mãe da minha colega era católica, ela falou que o modo dela chegar até Deus é através de Maria. Entendeu? Então eu acredito que é para chegar até Deus é através do Espírito Santo, que na Bíblia fala. É isso. Eu acho que pelo nosso nível evolutivo ainda não conseguimos definir perfeitamente Deus. Ô Christian, o carregador desligou. Então, gente, Agora tá legal. respondendo a todos de uma vez só. Olha, eu penso isso primeiro porque se a gente não tem noção do que é, Desligou. do que é ele, direito, não tem como a gente falar que ele nunca foi um espírito como a Desligou. gente. E se a gente não... Como é que ele vai saber que peraí, que eu perdi a palavra. Como é que ele vai saber que a gente tem que passar por isso para poder nos tornarmos cada vez melhor? Geralmente, para a gente poder conseguir ter certeza de algo, a gente tem que passar por experiências. Então, tipo assim, não estou falando que nenhum de vocês estão errados. Vocês podem estar certos, mas da mesma forma eu também posso estar certo. Tá, já. Da mesma todos nós também. Vou encerrar as inscrições, porque aí eu vou dar um andamento pra gente Só fechar rapidão o aqui. nosso... Não, você, depois eu. Vai. Tem espaço que é depois. Mas quer falar de novo. Quarto. Fechou, quarto. Porque senão eu preciso falar, senão não vai dar tempo mais, daqui a pouco nós já vamos descer. Vai. Um minuto pra cada um, vai. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um... Eu não lembro qual capítulo que é, mas fala que Deus... nós não temos... Deus não nos deu a habilidade de compreender a natureza dele. A gente não tem nem noção do que ele é, e noção de grandeza. Entende? Eu acho que cada um segue a vida com as suas crenças. E eu acho que eu falei, porque como ela falou, eu fui ensinado assim. E eu fui criado à medida que eles sempre falavam, o que é Deus? Deus é único, prêmio, melhor amor. Então, se a gente for... Não tem uma resposta certa para isso, porque a gente não tem evolução suficiente. Mas Deus é aquilo que está dentro de nós. Deus está... Ele é onipresente. Acho que é isso. Então ele está em tudo. E ele criou tudo. Então a gente não pode mais que chegar mais que isso, senão a gente vai meio que enlouquecer. Porque se a gente for começar a pensar que o que vem depois disso, a gente antes. Então a gente vai tentar colocar um sentido para tudo. E a gente tem que seguir com o que a gente acredita. Se você não acredita em nada, você segue em nada. Ai, o que você vai falar? Espera, você tem Como que... Gatilho mental. Eu, na minha crença, eu não acredito que Deus... Pode ser que isso aconteceu, que vai acontecer com cada um de nós. Mas eu não acredito que Deus, ele foi uma outra pessoa, entendeu?
Eu não acredito que Deus, vamos supor, seja um espírito de outra pessoa. Porque na própria Bíblia fala que nós somos falhos. Que nós erramos. Todo dia nós pecamos, nós temos que pedir perdão a Deus por nossos pecados. Nós temos que cada dia tentar nos corrigir mais e mais para chegar à perfeição. Mas isso, para mim isso não é possível. Eu penso assim, como que Deus foi um espírito de outra pessoa e ele chegou a ser supremo, ele chegou a ser sábio, sendo que Deus não tem erros. Deus sabe de tudo. Deus, ele é, vamos supor, Deus ele não erra. Entendeu? É isso. Então, vocês somos todos jovens. O fato de Alguns. eu ser mais velho não significa que eu sei mais que vocês. Não necessariamente. A única coisa que a gente ganha com a idade é uma coisa que chama experiência, por assim dizer. Não necessariamente a gente ganha inteligência, rugas. A gente não ganha necessariamente inteligência ou entendimento das coisas. A gente ganha por experiência. Na minha experiência, que eu devo ter o dobro da idade, eu tenho mais que o dobro da idade de alguns aqui que eu tenho certeza. É de verdade, tem gente aqui de 12, 13, eu estou com 28. Então eu tenho mais que o dobro da idade. Né? É triste, certo? Matemática? Matemática, certo. Então assim, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, que eu peguei de experiência, é o seguinte, meu ponto de vista, tá? Todas as religiões monoteístas, sabe o que são religiões monoteístas? Acreditam num único Deus. Todas as religiões monoteístas, as experiências que eu tive, os estudos que eu tive, a oportunidade de conviver com as pessoas, elas acreditam basicamente nas mesmas coisas. O básico é muito parecido. Tem as diferenças ao longo a questão técnica é diferente. Por exemplo, Deus divide em Deus, Jesus, Espírito Santo. Deus é um só, Jesus é outro. Mas de uma maneira geral, se Deus é Deus, Jesus é a mesma coisa, ou se Deus é um, Jesus é outro, os dois eles estão tão ligados numa coisa só. Jesus, se ele fosse, né, não sendo Deus, como as religiões espíritas, o Espiritismo também acredita que são separados, né? Jesus é um espírito, depois eu falo mais calmo, e Deus é uma coisa à parte, né, algo à parte. Mas Jesus está tão ligado a Deus que ele segue tudo que Deus fala. Então, se você acredita na prática das religiões cristãs, porque aí a gente vai falar de hinduísmo, vai falar de budismo, também de outras crenças. As religiões cristãs, elas estão sempre buscando a Deus. E de uma maneira geral, vocês podem dizer que Deus é amor. Deus é sempre amor. Então está todo mundo buscando o amor. Então você vai ir na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer centro espírita, e eles vão falar lá, Deus é amor. E qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus foi tentado pelos fariseus, eles perguntaram para ele, Senhor, qual que é o maior mandamento? Ele, amarás, que está na lei. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí você pega os 10 mandamentos de Moisés, não farás imagem, o Cristo conhece de Moisés. Eu já esqueci de cor, me fugiu agora. No Evangelho aqui está na primeira parte, mas eu não vou ler para vocês. Não farás imagem que anda sobre a terra, sobre as águas. Eu não guardo às vezes as coisas de cor, eu prefiro guardar a essência. Por quê? Porque Deus, na concepção das religiões, Deus é único, é uma coisa só. Então você não deve adorar a outras coisas, você deve adorar a Deus. Então isso é uma concepção muito correta. Desculpa, não é correto o termo que eu usar. Muito comum entre todas as religiões cristãs. As partes técnicas mudam, se é 1, se é 2, se é 3. Mas isso bate, sabe? E aí Jesus veio e falou, e amarás a teu próximo como a si mesmo. Eis aí o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, que é amar a Deus. Vai dizer que em qualquer religião que você for lá, está sempre pensando, você tem que amar a Deus. E como que você ama a Deus? Respeitando o próximo. Tem como eu amar a Deus se eu te desrespeito? Se eu te desrespeito? Deus não é... Aí eu já estou falando, o que eu estou falando cabe no Espiritismo. Segundo Allan Kardec aqui, que ele codificou, não são falas dele, são respostas que foram, né, ditadas pelos Espíritos. Ele fez uma coletânea e ele codificou essas, e passou, transcreveu, né, para o livro. Pergunta: que é Deus? Que a Adriana falou muito bem.
que não é quem é Deus. A pergunta que ele já faz é o que é Deus. Porque quando você pergunta quem é Deus, você já fecha. É uma pessoa, tem uma imagem. Quem que é? É o que é Deus. E a resposta que Kardec teve é o seguinte: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E aí, destrinchando, eu vou convidar todos vocês a lerem o Livro dos Espíritos. Não adianta vocês acharem que vocês vão ficar aqui 1h30 comigo e vocês vão aprender isso tudo, não. Porque eu não sei um décimo do que está aqui. Eu não sei um décimo do que está na Bíblia. Se não pegar em casa e não ler, nunca vai saber mesmo o negócio. Então, o meu convite não é nem para esclarecer. Vocês viram que eu não esclareço, né? Eu só gero mais dúvida. O meu convite é que vocês busquem o esclarecimento, se vocês tiverem vontade de buscar esse esclarecimento que está aqui. Tiver o tempo de conhecer mesmo. E ele falou que Deus é a inteligência suprema. Quando ele fala isso, a gente já vai atribuir o seguinte: Deus é a inteligência suprema. Supremo. Não tem ninguém acima da inteligência de Deus. É o máximo, ele é o mais inteligente. Então, se ele é o máximo, não tem ninguém acima. E aí, ele coloca aqui na segunda pergunta, eu vou fechar isso aqui, ele é a causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária, é aquele que veio primeiro. Certo? Como? Então, ninguém veio antes dele. Como não se coloca. E aí, beleza. Aí no Gênesis eu acho engraçado, acho que a água é uma alegoria, eu não sei. Porque se o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a água veio antes de Deus. Eu sempre fiquei na dúvida disso. Então eu sabe, eu pensei assim, nossa, como que a água veio antes de Deus se ele veio primeiro? Ele criou a água depois. Eu achava engraçado, tá caramba. Assim, não, só pra pensar, só, não é nem pra me assim, depois você me explica se você souber a alegoria, você me conta isso, mas eu tenho curiosidade. Beleza. Porque eu acho curioso. Aí o que acontece? Então ele é a causa primária de todas as coisas. Antes de Deus não havia nada. Agora explica isso para mim. Não tem como você pensar numa coisa dessa. Você consegue pensar no que aconteceu? Vocês conseguem pensar num mundo sem computador? Quem é que nasceu num mundo sem computador? Só eu, né? Vocês conseguem pensar num mundo sem telefone celular? Além da Tangere? Sem WhatsApp? Gente, um dia eu virei, eu acho que foi até o Pedro, desculpa. Peraí, eu te falei isso? Eu te pergunto. Então, eu acho que foi até o Pedro, não sei se foi você, Pedro, foi alguém lá no Guarda uma vez, eu virei e falei assim, eu tô tendo evangelização, se não era você, eu não quero parecido com você. Eu falei assim, todo mundo tem internet, não era você não, todo mundo tem internet em casa para pesquisar. Aí um dos meninos, devia ter uns 11 anos, Ó, de violão? ele virou pra mim, não, foi na evangelização. Aí ele virou assim, como que não tem internet em casa? Mas assim, como que não tem internet? Ele ficou assim, que pergunta mais idiota, você pergunta idiota essa tá fazendo. Então assim, se a gente não consegue às vezes imaginar, vocês imaginam como que era o mundo na época que nem tinha eletricidade? Você pensa em viver nisso? Sem banho quente? A gente acostuma, a gente adapta em tudo. Mas olha só, hoje a gente tem as tecnologias. Se é difícil às vezes você pensar como que a pessoa vivia, você pensar 50, 100, 200 anos atrás, sem carro, como é que é pensar antes da existência do mundo, antes do mundo ter criado? Está muito além da nossa capacidade de tentar entender isso. E Kardec, ele coloca isso durante todos os livros, durante todos os espiritistas. Os espíritos, na verdade, colocam para Kardec, calma, meu filho, você não tem como você entender isso agora. É muito acima daquilo que você tem. Se contente em saber aquilo que lhe é permitido agora. É isso que ele coloca. Então não vamos gerar ansiedade para tentar entender Deus, que a gente não vai entender. E aqui ele tenta explicar de uma certa maneira o que seria. E a segunda pergunta, essa aqui é importante para todo mundo prestar atenção, que a segunda pergunta fala o seguinte: tá gravando? Não, tá isso aí, velho. Não. Nem penteou, nem cortei o cabelo? Problema não, velho. Beleza. Você vai gravar? Vou. Então, velho, deixa eu mudar então minha estratégia. Mentira,